sentar. Fica à vontade, tá, gente? Amém, meus irmãos, bom dia de novo. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, eu me chamo Juliana, sou filha da Soninha, que está ali de obreira hoje, maravilhosa, linda. É um prazer trabalhar e servir com ela no mesmo culto. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Sempre colocam a gente junto. E eu já peço perdão, porque de vez em quando eu vou ter que abrir aqui para beber essa água, que essa semana eu estive bem gripada. Então, eu vou ter que dar uma paradinha de vez em quando para fazer isso, tá bom? E tentar me conter que quando eu estou alegre, agitada, eu falo muito rápido. Mas é muito bom poder estar aqui novamente, eu não sei exatamente quanto tempo faz. E eu queria honrar a presença de cada um de vocês que está aqui nesse domingo atípico, né, que a maioria dos nossos irmãos, como a Rabi falou, está no Redil, que é uma bênção também, que bom que a maioria dos nossos irmãos foi para o Redil. Eu fico muito feliz que tenha ido bastante gente para ser cuidado, né, lá. Mas eu queria louvar o Senhor pela vida de você que veio, de você que se colocou à disposição de estar aqui hoje em comunhão. E vocês já, como a Farhab falou, né, vocês já devem ter percebido que esse é um culto diferente, né? Os nossos pastores propuseram para a gente, Rede Conectados, esse desafio de estar servindo mais ativamente nesse culto, de estar à frente das atividades e dividindo com a igreja aquilo que seria o nosso encontro de ontem, a nossa rede de ontem. E para mim é uma alegria muito grande. As pessoas, quando eu cheguei aqui, as pessoas falaram: nossa, você está feliz, não está nervosa, o que está acontecendo? Mas é porque eu fico muito honrada, de verdade. Eu fico muito alegre que a gente possa ter pastores, a gente possa ter líderes que confiam na gente, sabe? Que dão esse voto de confiança e nos abram esse espaço. E eu me sinto muito honrada em fazer parte disso e me sinto muito honrada em hoje poder dividir um pouco daquilo que o Espírito Santo gerou no meu coração com muitos irmãos que são mais velhos do que eu, com muitos irmãos que têm muito mais a me ensinar do que eu a falar para vocês. Mas se o Senhor me deu essa responsabilidade, eu quero honrá-los e eu quero honrar com essa palavra, principalmente em resposta a essa missão que o Espírito Santo me concedeu. Se você é visitante, é a primeira vez que você vem aqui, seja muito bem-vindo a essa casa, e eu espero que você se sinta acolhido não apenas pelo Espírito Santo, mas por cada um de nós. Venha sempre que você quiser, tá bom? E a Bianca me chamou para trazer essa palavra na rede, né, 2 semanas atrás, no final de uma célula, e eu aceitei mesmo antes de saber qual seria o tema. Ela falou: Juliana, você pode levar a palavra? Eu falei: posso, claro. Foi muito engraçado que isso foi num sábado e no dia seguinte a minha foto já estava no anúncio, meu nome, tudo direitinho. Eu não tinha falado nem com a minha mãe ainda. Minhas amigas não sabiam. E eu levei aquele baque e falei: gente, eu já tinha até me esquecido de que era eu. Mas no dia seguinte já estava tudo acertado, já estavam fazendo anúncio. E foi bem engraçado. Minha mãe falou: Juliana, você vai pregar? Eu falei: vou sim. E aí, depois que me passaram que eu iria falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, eu não sabia exatamente sobre quais aspectos ou de que maneira eu traria essa palavra, porque afinal a gente acabou de sair do mês de agosto, né, um mês que a gente tratou basicamente apenas sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente separou um tempo para jejuar como igreja. Todas as mensagens de todos os cultos foram voltados para a pessoa do Espírito Santo. A gente teve um material devocional que contemplava 21 dias. E eu fiquei pensando: gente, o que eu posso falar que as outras pessoas já não tenham falado? Que erro a gente pensar nisso, né? Qual seria o problema da gente falar um pouco do que outras pessoas já falaram para a glória de Deus, né?
E o Senhor trouxe a minha memória essa semana que a gente realmente se engana muito se a gente pensa que já falou demais sobre o Espírito Santo. Ou se a gente pensa que já conhecemos tudo sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma fonte de revelação que nunca se esgota. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo é uma fonte de revelação que nunca se esgota, não importa quantas vezes a gente traga essa pessoa para pensar na nossa roda, para discutir sobre. Ele é uma fonte de revelação que nunca se esgota. As pessoas falam dele há décadas, há centenas de anos, e essa revelação continua se renovando. E isso é maravilhoso, é algo que a gente não consegue dimensionar. Então, que a gente simplesmente se coloque numa posição de estar maravilhado, de estar assombrado por essa verdade. Porque o Espírito Santo é uma fonte de revelação que nunca se esgota. E eu acho que é um pouco de arrogância nossa julgar que a gente já sabe o suficiente ou que a gente já sabe o bastante. E que bastante seria esse? Seria um bastante para que a gente, ao mesmo tempo, não seja um completo ignorante acerca da pessoa do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo, a gente seja uma pessoa razoável no conhecimento sobre o Espírito Santo. A gente não quer tender nem para a ignorância, mas também a gente não quer saber demais sobre o Espírito Santo, porque senão a gente pode acabar se tornando aquele tipo de pessoa que pula, que dança, que entrega profecia. E aí, não, isso é para a galera do ministério profético. Não, isso é para uma galera que é um pouco mais livre. Então, parece um pouco absurdo, né, que a gente fica o tempo todo tentando trazer essa palavrinha chamada equilíbrio, né? Mas a gente faz isso. Muitos de nós fazemos isso. A gente não quer ser um ignorante acerca da pessoa do Espírito Santo, mas a gente também não quer entregar completamente o controle e acabar se tornando uma daquelas pessoas, como se diz no livro de Atos, que quando foi cheia do Espírito Santo parecia que estava bêbada, parecia que estava completamente embriagada, porque assim a gente poderia manchar a nossa reputação. E eu tenho certeza que isso nos incomodaria muito. E, de certa forma, a gente tenta administrar, como a gente administra muitas coisas na nossa vida, a gente tenta administrar a obra do Espírito Santo de maneira que nos seja menos desconfortável, muitas vezes. A gente se usa dessa expressão, né? Não, eu sou uma pessoa equilibrada. A gente está só tentando achar um equilíbrio, né? Mas essa semana eu ouvi em uma ministração de adoração, né, que Deus nunca quis que essa balança, se é que existe uma balança, que ela permanecesse equilibrada. Não existe equilíbrio quando se fala da presença do Espírito Santo em nós. Ele quer tudo de nós. Essa balança não tem que estar equilibrada. Ele não quer muitas coisas. Ele não quer muitas coisas, ele quer tudo. Tudo. Desde as grandes decisões até as pequenas. Ele quer tudo de nós. É simples, mas não é fácil. É tudo. E no início dessa semana eu estava pedindo ao Senhor algo que eu pudesse compartilhar e um tempo depois, às vezes as coisas acontecem assim. Veio o nome de um livro na minha mente. Eu já sabia que esse livro existia. Já tinha ouvido falar há muito tempo, mas eu nunca tinha parado para procurar nem ler sobre ele. Eu não sabia quem era o autor, eu só tinha o nome do livro. E aí eu fui pesquisar e eu encontrei esse livro pelo Google, se chama O Deus Esquecido, do Francis Chan. E eu só tinha esse nome, O Deus Esquecido. Beleza, Senhor, O Deus Esquecido, ok. E aí eu estava lendo um outro livro, eu interrompi essa leitura, e eu comecei a ler esse. E, para minha surpresa, esse é um livro que ele nos provoca muito, que ele nos desafia muito. E algumas reflexões desse livro chegaram a me deixar incomodadas, assim,
sabe, inquieta, de constrangimento. Tudo isso pensando sobre a relação da igreja, que somos nós, com a pessoa do Espírito Santo. E olha que esse livro é de 2009. Porque aquilo que nós pensamos acerca do Espírito Santo, e não apenas isso, não apenas aquilo que nós pensamos acerca do Espírito Santo, mas aquilo que o Espírito Santo pensa sobre nós, importa. Se a gente decide caminhar como verdadeiros cristãos em um mundo tomado pelo pecado, em um mundo caído, o que a gente sabe sobre o Espírito Santo e o que ele pensa e diz a nosso respeito, isso importa. Porque basicamente essas verdades, elas vão definir como a gente vai viver a nossa fé. Entendendo a fé como a lente pela qual a gente enxerga o mundo, a lente pela qual a gente vai se relacionar com a nossa realidade, com a realidade que nos cerca. Então, se a gente simplesmente se contenta em viver uma vida moral, em viver uma vida de bons costumes, de bons hábitos e com companhias agradáveis a nós, a gente não precisa do Espírito Santo. Nós temos muitos irmãos que não sabem ainda que são irmãos, pessoas não cristãs, pessoas que não frequentam a igreja, que já fazem isso. Você não vai encontrar pessoas que têm bons hábitos somente aqui. Você não vai encontrar pessoas gentis apenas nesse lugar. Então, se você deseja ser uma pessoa moral, viver uma vida moral, viver uma vida com bons hábitos, com boas atitudes, ser uma pessoa gentil, você não precisa do Espírito Santo. Mas se verdadeiramente nós entendemos que queremos espelhar a pessoa de Cristo e ser participante do seu sofrimento, assim como ser participante da sua glória, e se a gente quer ser tudo aquilo que nós fomos verdadeiramente criados para ser, a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo. Como o corpo precisa do oxigênio. Você não precisa do Espírito Santo somente para fazer boas obras. Pessoas de outras religiões e pessoas que professam outra fé fazem isso, fazem caridade. Mas se a gente deseja ser cristão, se a gente deseja ser um pequeno Cristo e espelhar o caráter de Cristo, a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo. A gente precisa estar tão perto dele, como a nossa pele está perto dos nossos ossos e dos nossos músculos. A gente precisa estar tão alinhado a ele, porque senão a gente simplesmente não dá conta. Porque senão a gente simplesmente abandona o barco e diz que essa vida não é pra gente. Porque simplesmente não é compreensível que sejamos as pessoas nas quais o próprio Deus habita, com toda a sua virtude, com todos os seus pensamentos, com todas as suas palavras, as suas emoções, o seu poder, e ao mesmo tempo a gente não seja em nada diferente daqueles em quem o Espírito Santo não habita. Não faz nenhum sentido. E se isso está acontecendo, a gente precisa de arrependimento, de quebrantamento, de decisão, mas a gente também precisa de alinhamento. A gente precisa colocar o nosso coração disponível para a ação do Espírito Santo. A gente precisa de um alinhamento genuíno com Deus. Então, como eu falei, eu não estou preocupada em esgotar a eternidade inteira de uma revelação do Espírito em poucos minutos de fala. Eu apenas vou compartilhar alguns aspectos sobre o coração dele que mais me tocaram ao longo dos últimos dias. A gente vai passear por algumas passagens. E nessa ministração que eu ouvi, foi muito interessante, que foi a oração de uma criança, na verdade. E é o mesmo convite que eu quero te fazer. E durante a oração dessa criança, ela falou: Espírito Santo, a gente te agradece pela sua presença, e nesse momento a gente te dá a nossa presença também. E o que significa a gente dar? Ele não precisa, mas a gente está falando: olha, eu estou aqui, não importa o que você queira fazer,
mas eu estou te dando a minha presença, eu estou te dando a minha atenção, eu estou te dando meu tempo, meu coração, as minhas mãos e pensamentos. Então, que você verdadeiramente possa dar a sua presença para Ele completamente. Toda a sua atenção, o seu tempo e um tempo de qualidade. Obrigada, amiga. Sem se distrair, sabe? Atento à palavra dele. E que essa palavra seja uma porta, uma bifurcação, um saculejo, sabe? Amoroso de um pai para que a gente desperte e de fato tome uma decisão de vida. E eu queria... Tem uma citação de um livro que eu estava... Desse livro, né? Que diz assim: o que o Espírito Santo faz? Suas obras são inefáveis em majestade e inúmeras em quantidade. Como podemos conceber algo que se estende além das gerações? O que ele fazia antes do início da criação? Quão grandes são as graças que ele derramou sobre as coisas criadas? Com que grande poder ele governará as eras que ainda estão por vir? Ele existia, ele pré-existia, ele coexistia com o Pai e o Filho antes das gerações. Mesmo que você consiga imaginar alguma coisa além das eras, descobrirá que o Espírito Santo está muito, muito além. São Basílio Magno. E os dois aspectos que eu queria falar é que o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo, ele é Deus. E eu achei que eu fosse conseguir falar sobre mais coisas além disso, mas acabou que ficou nesses dois aspectos. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. E eu queria te convidar a abrir em João 14, do 15 ao 21, se você puder. João 14, do 15 ao 21. Amém? Eu não sei exatamente que versão é essa, eu peguei uma versão aqui, mas você pode acompanhar. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Eu não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É muito surpreendente quando a gente para meditar sobre esses fatos, né? Que parecem muito simples. O Espírito Santo é Deus e ele também é uma pessoa. Não porque a gente descobre algo que a gente nunca ouviu antes, mas porque essa verdade, que a princípio é apenas uma frase, uma informação escrita num livro, passa a ser uma revelação que produz vida dentro de nós. E Jesus, essa passagem que a gente leu, né, é um discurso que Jesus faz acerca do Espírito Santo, logo após aquele momento em que, durante um jantar, próximo do período da Páscoa, quando Jesus é crucificado, ele para no meio do jantar, consciente de que o tempo que ele voltaria para o Pai havia chegado, e ele intencionalmente pega uma bacia, uma toalha, e lava os pés dos seus discípulos, ensinando aquilo que eles deveriam fazer uns pelos outros e pelo mundo após a morte dele. Depois disso, ele compartilha com os discípulos que em breve eles já não o veriam mais, mas um pouco e o veriam novamente. E esse momento é muito profundo, porque os discípulos ficam muito angustiados,
diante daquela informação. Como assim, depois de 3 anos, caminhando com ele, desde o amanhecer até o anoitecer, comendo com ele, dormindo ao lado dele, passando por tempestade, multiplicando peixes, pães, e aquela aventura incrível por todo canto, Jesus fala que eles já não o veriam mais. Como assim? Mas em momento algum Jesus disse que não estaria mais com ele. Ele disse que por um pouco de tempo eles não o veriam mais. Mas ele nunca deixou de garantir a sua presença. Os discípulos não precisariam de um consolador se não houvesse um motivo para que eles fossem consolados. Nem a gente precisaria de um consolador se não houvesse um motivo pelo qual sermos consolados. E a voz desse consolador que Cristo prometeu ecoa aqui dentro as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque eu estou lhe preparando um lugar, eu voltarei e levarei vocês para lá. Quando ele promete um consolador, ele fala que as palavras, as suas próprias palavras, as palavras de Jesus, também seriam as palavras desse consolador. E quais foram as palavras de Jesus? Não se turbe o vosso coração, é temporário. Creiam em Deus, creiam também em mim. É essa voz que ecoa aqui dentro, é essa voz que dá testemunho aqui dentro. E Jesus, ele não deixa apenas uma parcela de si mesmo conosco. Ele não deixa a sua sombra, ele não deixa um resquício do seu poder, uma força impessoal, ele não deixa um vento que aparece de vez em quando a gente está em apuros, ou quando a gente faz a oração certinha, do jeito certo, com as expressões corretas, com a entonação certa. Mas ele nos dá o seu Espírito, nos garantindo que a sua própria presença, que a presença do próprio Deus está não apenas conosco, mas habita dentro de nós. E não há um lugar mais profundo e não há um lugar mais íntimo do que aqui dentro. Porque aqui dentro não tem cortinas, aqui dentro não tem máscaras, aqui dentro não há muros que a gente possa erguer para nos esconder do Espírito Santo, para nos esconder de Deus. Aqui dentro não há paliativos para as nossas dores, não há nada que a gente possa encobrir. E é nesse lugar tão cheio muitas vezes de sombras, muitas vezes de miséria, muitas vezes de pecado e de dor, que Deus faz o seu lar. E tudo isso por causa do sangue de Cristo que lavou completamente essa casa. Você consegue entender isso? Que Cristo lavou completamente essa casa. E o mesmo Espírito que estava antes que a luz fosse criada, antes que as estrelas ou os montes fossem criados, antes que todas as coisas fossem trazidas à realidade, o mesmo Espírito que estava lá quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da criação do mundo, o mesmo Espírito que estava lá quando o homem foi pensado, formado do pó da terra, não apenas como um mero espectador do trabalho do Pai e do Filho, mas entrelaçado nesse trabalho. Entrelaçado nessa comunhão com o Pai e o Filho, ele estava lá. Ele não estava dormindo até o livro de Atos, porque às vezes a gente pensa que o Espírito Santo estava dormindo até que o livro de Atos fosse escrito. Mas ele sempre esteve lá. Tem as mãos do Espírito Santo no seu DNA. Tem as digitais dele em você. E é a Deus, é ao próprio Deus que a gente tenta manipular e administrar, quando a gente tenta manipular e administrar o poder e a manifestação do Espírito Santo. Segundo aquilo que nos convém, é contra Deus que nós pecamos quando fazemos isso. E ao mesmo tempo, esse Espírito que é Deus em toda a sua virtude, em todo o seu caráter, em toda a sua santidade, em toda a sua majestade, glória, que habita dentro da gente, ao mesmo tempo esse Espírito é uma pessoa. E isso não quer dizer, isso quer dizer que ele não é impessoal, porque Jesus não era impessoal. E o Pai também não pode ser impessoal, logo o seu Espírito também não pode. A pessoalidade no Espírito.
já não há numa força, num animal, num vapor, mas há no Espírito. Porque Ele é o Espírito de Deus. E há pessoalidade em Deus, a proximidade, a coração, a afeição, a emoção em Deus, sim. Não como as nossas são, muito mais profundas, muito mais verdadeiras, muito mais radicais do que as nossas. Esse é o Espírito de Deus, o mesmo Deus que amou tão radicalmente seres humanos, sujos e pecadores, que entregou o seu único filho para ser humilhado, aflito e morto, e nos libertar de um estado de escravidão e nos fazer seus irmãos. E o que Cristo fez enquanto esteve aqui pelo poder do Espírito? Ele não simplesmente chegou aqui um adulto, se escondeu numa caverna, e quando ele completou 33 anos, ele já chega na cena final para ser pendurado, humilhado. Tá? Lucas 4, 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. Ele me enviou para proclamar libertação, restauração, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele se sujou com o nosso suor, Ele lavou os nossos pés. Ele nos deu dignidade. Uma dignidade que antes a gente não tinha, porque a gente estava morto nos nossos pecados. Ele chorou conosco, lágrimas de verdade. Ele visitou os funerais, Ele estava lá. Ele amparou a nossa dor, Ele visitou as nossas casas, Ele comeu conosco. Será que a gente não entende que o Espírito Santo está ainda mais próximo do que Jesus estava daquelas pessoas? Porque Ele é o Espírito de Jesus, Ele é o Espírito de Deus. Será que a gente não entende que o Espírito Santo está ainda mais próximo, lavando o nosso coração, testificando da dignidade que recebemos em Cristo, amparando a nossa dor, habitando nas nossas casas, curando as nossas feridas, nos ensinando em nossas fraquezas, sendo companheiro em nossa mesa ou no momento em que a gente lava roupa? É o mesmo Deus. Só que o Espírito consegue estar ainda mais perto e visitar e ir ainda mais fundo em nós. Jesus disse em João 14, do 11 ao 13: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Uma outra passagem de João 16, do 7 ao 15, diz assim: eu tenho muito ainda para dizer a vocês, né? Mas vocês não podem suportar agora. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Eles convencerá, né, do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, o Espírito Santo me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Vocês conseguem perceber isso? Aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Foi o próprio Cristo que disse isso. Por qual Espírito Jesus ungiu, evangelizou, proclamou libertação, restaurou, aproximou, ensinou, mas também por qual Espírito Cristo obedeceu, suportou, esperou? Por qual Espírito era possível aos apóstolos se dedicarem ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, a se manterem unidos, tendo tudo em comum e serem testemunhas até os confins da terra? Por qual Espírito? Por qual Espírito eles eram levados a venderem os seus bens e as suas propriedades e distribuir o dinheiro, conforme a necessidade de cada um? Por qual Espírito isso é possível? Para pensar nisso nos dias de hoje. Como seria? Quando muitas vezes a gente entrega apenas a sobra daquilo que a gente tem. Por qual Espírito eles se reuniam como família, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, mesmo em face da perseguição? E não apenas toleravam os seus perseguidores, como amavam e estavam dispostos a morrer para que o Evangelho pudesse ser pregado a gente que odiava eles. Eles não apenas faziam obras de caridade, eles estavam dispostos a morrer por gente que odiava eles. Que nem agradecia depois. Que não entendia o que eles estavam fazendo. Que os chamavam loucos. Que os chamavam hereges. Era por essas pessoas que eles estavam dispostos a morrer. Para poder pregar o Evangelho. Foi por essas pessoas que Cristo morreu. Foi pelos discípulos, foi por nós que estamos aqui congregando no domingo, entregando nossa manhã, mas foi também por gente que você não gosta. Foi pelos indesejados, mas foi também por aqueles que a nossa sociedade encara como muito desejáveis. Foi pelos pobres, foi pelos miseráveis, foi pelas viúvas, foi pelos órfãos, mas também foi pelos ricos. Também foi pelos desejados. Foi por todos. Foi por aqueles que incomodam você. Foi por gente que a gente não está disposto a sequer tratar com gentileza. Foi por esse espírito que eles fizeram isso. Como isso é possível? Como é possível um jovem se manter puro de corpo e pensamento, longe da pornografia, dos banquetes, das aventuras desse mundo, sem murmurar a Deus por fazer ele esperar? Como é possível? No mundo em que a gente vive, como isso é possível? Como é possível perder um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã num tiroteio, para uma depressão e continuar crendo na bondade de Deus? Como vocês acham que isso é possível? E não apenas continuar crendo, mas continuar declarando e anunciando a bondade de Deus. Como é possível amar aqueles que discordam radicalmente de nós, por saber que eles são filhos de Deus? A gente não vai amar muitas vezes porque a gente vai se identificar com eles, mas a gente vai amar porque eles são filhos de Deus também. Como é possível abraçar o inabraçável para mostrar a ele, não que você é bom, mas que Deus o ama? Quem a gente pensa que sustenta isso tudo? Não, certamente não é a nossa capacidade. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Nossos pés, os pés de Cristo. Nossas mãos, as mãos de Cristo. Nossos corpos, o corpo de Cristo.
nossos pensamentos, nossas escolhas, nossos afetos, os de Cristo. É por isso que o Espírito Santo está aqui. Porque tudo isso só é possível pelo poder dele, que é Deus trabalhando e habitando dentro de nós. É a presença manifesta do Espírito Santo em nós que vai testemunhar ao mundo sobre o amor do Pai. E não apenas testemunhar ao mundo, falar ao mundo que Deus os ama, mas que vai demonstrar que esse amor é digno de confiança. Não é apenas falar sobre o amor de Deus, mas é testemunhar, é demonstrar com as suas mãos, com os seus pés, com o seu tempo, que esse amor que a gente proclama é um amor digno de ser confiado. É um amor digno de confiança. Porque se ao mesmo tempo a gente pregar sobre o amor de Deus, mas a gente demonstrar um amor que não é confiável, quem vai nos escutar? É o Espírito Santo que, em meio a todas as nossas culpas, em meio a todas as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas fraquezas, o nosso pecado, continua testemunhando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque você pode pensar, cara, eu estou muito longe de tudo isso que a Juliana está falando. E talvez o seu coração seja tomado de culpa, porque muitas vezes isso me acomete também. Caramba, eu estou tão longe, falta tanto. Eu preciso ser tão aperfeiçoada para me parecer mais com Jesus. Se isso te incomoda, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Que continue te incomodando. Mas aí o Espírito Santo vem e todos os dias ele testifica que a gente não é mais escravo. Que embora essas falhas, esses pecados e essas fraquezas nos angustiem, elas não exercem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais sobre a opressão do pecado, da morte, daquilo que antes nos espremia. Porque o Espírito Santo é um selo no nosso coração de que a promessa de Cristo é digna de confiança. Nós fomos perdoados. Não em parte, mas completamente perdoados. Cristo já venceu, o Cordeiro já venceu a morte, já foi feito. E Ele testifica ao nosso coração quando as culpas nos invadem, quando o medo nos invade, quando a incerteza da salvação nos invade. Ele continua dizendo, você é filho. Não pelo que você faz, não pela forma como você responde ao Senhor, não pelo amor que você dedica a Ele de volta, mas pela obra que Ele mesmo fez em você. O Espírito Santo é Deus à mesa conosco todos os dias, nos lembrando das verdades das quais a gente se distrai, nos ensinando no caminho, nos dando conselho, exortação, intercessão, afeição e misericórdia. Quando você sentir o peso do pecado espremendo seu coração, lembre-se que você tem um intercessor, que é muito mais poderoso e muito mais bondoso, e que te olha com muito mais mansidão do que qualquer intercessor terreno que você possa pedir ajuda. Ele intercede por nós, em nós, 24 horas por dia. E é por isso que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos faz um pedido. E os pedidos que Paulo coloca nas suas cartas são pedidos extremamente sinceros. Não entristeçam o Espírito Santo. Em outro momento ele diz, não apaguem o Espírito Santo. Porque ele sabia intimamente, por experiência própria, quem era esse Espírito. E o que esse Espírito é capaz de fazer com uma pessoa, quando essa pessoa se rende completamente a ele. O apóstolo Paulo, ele era um cara instruído. Ele era um cara que tinha tudo para dar certo.
Ele era um cara, um modelo de sucesso. Ele era aquele que perseguia. E aí, do dia para a noite, ele vira um louco. Que persegue um cara que ele nunca nem tocou, mas que ele viu, que habitava dentro dele. E a partir daquele momento, toda a vida e toda a trajetória daquele cara passam a apontar para uma pessoa, que é Deus, que é Cristo. É isso que o Espírito Santo faz com uma pessoa. Quando a gente, de fato, para de tentar administrar a obra dele em nós, para de tentar colocar para debaixo do tapete as partes em que a gente não quer que ele mexa. Quando a gente para de tentar encobrir as nossas vergonhas. E aí é muito provável que a gente seja taxado de louco mesmo. É muito provável que a gente seja taxado de gente legal demais. Boazinha demais. Mas a gente precisa parar um pouco de se preocupar tanto com o que as pessoas falam ao nosso respeito ou pensam sobre nós. São os pensamentos dele que importam. E eu queria fechar essa palavra lendo esse texto, que está lá em Efésios 4, do 29 ao 32. A gente pode abrir essa palavra? Efésios 4, do 29 ao 32. Efésios 4, do 29 ao 32. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Não existem exceções nessa sentença. Não existe um com exceção de, ou exceto nos casos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O Espírito que habita em você é o Espírito do perdão. É o Espírito por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. É o Espírito da verdade. É o Espírito de toda consolação. Eu preciso entender o que significa ser habitado por esse Espírito. Que nessa semana a gente possa declarar, e não apenas nessa semana, mas no resto da nossa vida, a mesma coisa que diz um louvor que eu gosto muito de escutar, ele é em inglês, mas a tradução é mais ou menos assim. Senhor, quebra o meu coração por aquilo que quebra o seu. Ensina-me a linguagem do seu desejo para que eu possa te bendizer. Será que a gente tem feito essa oração? Senhor, quebra o meu coração por aquilo que quebra o seu. E não, Senhor, eu quero que o seu coração quebre por aquilo que o meu tem sido quebrado. Senhor, gera no meu coração a afeição e as emoções que existem no teu. Que os meus olhos se encham d'água por aquilo que enche os seus olhos de água.
Enche o meu coração de indignação por aquilo que te indigna, por aquilo que te quebra, por aquilo que aperta seu coração. Me sensibiliza por aquilo que te sensibiliza, Senhor. Me incomoda por aquilo que te incomoda. E me faz alegrar por aquilo que te alegra. Sinceramente. Honestamente, que eu possa me alegrar por aquilo que te alegra. Pela tua obra cumprida na vida dos meus irmãos. Pelo teu favor, alcançando e abençoando a vida dos meus irmãos. Ainda que eu não receba aquilo que ele está recebendo. Que a tua bênção o alcance. E que eu possa me alegrar por ele. Verdadeiramente. Porque é isso que o Espírito Santo faz. E ele só faz aquilo que ele é. Se ele é manso, se ele é humilde, se ele é virtuoso, se ele é perdoador, é isso que ele faz. Porque é isso que ele é. E às vezes a gente não para lembrar disso. Ele não pode fazer algo que ele não é, mas o que ele é, ele faz. Que a gente possa ser, de fato, quebrado, mexido, tocado, sensibilizado por aquilo que quebra, que mexe, que toca, que sensibiliza o Espírito Santo de Deus. E que os nossos corações possam ser responsivos, no sentido de dar uma resposta ao trabalho dele em nós. Não para tentar merecer isso, mas como uma forma de entender, cara, eu realmente não sei por que ele resolveu me dar esse presente de habitar em mim. De trabalhar em mim. Não faz nenhum sentido na minha cabeça, mas ele quis assim. É a vontade dele. E ele distribui essa vontade, o seu trabalho, como ele quer. Se Deus te entregou alguma coisa, não foi porque ele estava distraído, pegou uma coisa e entregou na sua mão. Ele quis te entregar. Foi do desejo dele, foi do íntimo do coração dele te presentear. Te dar um dom, te dar uma capacidade. Não foi por acaso. Foi porque ele desejou assim. Ele desejou que nem todos fossem mestres. Ele desejou que nem todos fossem apóstolos. Ele desejou que nem todos fossem cabeça. Que nem todos fossem pernas. Foi da vontade dele que fosse feito dessa maneira. Porque ele literalmente não está preocupado com o nosso desempenho. É ele quem efetua. É ele quem faz espalhar graça. É ele que faz crescer. É ele que faz multiplicar. Ele não está preocupado com o nosso desempenho. Quem está preocupado com o desempenho é escravo. É empregado. Mas ele está preocupado que a gente entenda o seu caráter. E o caráter que nesse momento, agora, exatamente agora, está habitando em nós. Que a gente possa permanecer nele. Porque sem ele, a gente não consegue dar um fruto que permanece. Talvez a gente consiga até fazer uma coisa bonitinha e momentânea. Mas um fruto que permanece, um testemunho que permanece... Eu peço para que o meu testemunho, o seu testemunho permaneça até quando você não estiver mais aqui. Que o seu testemunho ecoe para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. O testemunho daquele de quem você fala. Isso é fruto que permanece. Que não seja um fruto passageiro. Que a gente entenda que verdadeiramente, sem ele, se a gente não permanecer na videira, se a gente não permitir que o Espírito Santo de fato nos encha dessa convicção, a gente não pode fazer coisa alguma. E não vai ter nada que nos difira dos demais nesse mundo. Mas quando a gente verdadeiramente entende, a gente marca uma geração. A gente marca uma sociedade. A gente marca o nosso ambiente de trabalho. Porque eu não apenas vou respeitar as pessoas ali,
porque é a minha obrigação fazer isso, mas porque Deus as ama e quer que eu faça isso. Eu não irei consolá-las, porque, afinal de contas, eu sou um bom consolador. Mas porque o Espírito Santo quer consolá-la. Não apenas porque ele gosta de você e você é filho dele e tal, mas porque ele ama aquela pessoa. E ele quer consolar aquela pessoa. Então, quando você faz isso, quando você sai da sua zona de conforto e você cumpre o propósito, você está testemunhando do amor de Deus. E você está dizendo, esse amor é digno de confiança. Pode olhar para mim. Olha para mim. Pode olhar. Então, que o Senhor nos conceda esse temor, esse tremor. Porque a gente se engana muito se pensa que precisa de coragem. A gente não precisa de coragem. Se você entende coragem como um impulso súbito que te leva a fazer alguma coisa louca. A gente precisa de temor e conhecimento do coração de Deus. E principalmente a gente precisa se submeter ao Espírito de Deus. A gente precisa não apagar, nem entristecer o Espírito. Porque quanto mais a gente o conhece, mais a gente cresce em temor, mais a gente cresce em tremor, mais a gente cresce em se maravilhar com Ele. É um movimento de amor, não um movimento de medo. É um movimento de amor. De união para união. Não de uma pessoa que não tem nada e que vai atrás de alguma coisa, mas de alguém que entende que está cheio. De alguém que entende que tem o amor de Cristo e o Espírito Santo de Deus aqui dentro. É da união para a união. É da união com o Espírito Santo para a união com o Espírito Santo. Para o serviço ao mundo. Os nossos irmãos que não sabem que são irmãos, muitas vezes buscam se elevar, buscam transcender, querem se encher. E o tempo todo a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Deixe que essa convicção espalhe, saia, superabunde em você. Que ela seja verdadeiramente uma realidade, não uma informação. E que isso te faça amar ainda mais a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora? Coloque o seu coração diante do Senhor. Por mais desarrumado, desorganizado ou sujo, não importa. Coloque o seu coração diante do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos para que você limpe tudo aquilo que nos distrai da sua presença. Tudo aquilo que nos distrai da sua bondade, tudo aquilo que nos distrai da sua companhia. Nós não queremos te dar muitas coisas, nós queremos entregar tudo. E para entregar tudo, a gente precisa entender que a gente não tem nada. A gente não tem a que se apegar aqui, senão somente ao Teu Espírito Santo. Que não haja hesitação no nosso coração, mas que todos os dias a gente possa sacrificar um pouquinho mais. De maneira que você direcione, de maneira que você lidere. Desde a forma como a gente faz o café da manhã, até a forma como a gente
se deita após um dia de trabalho. Que o nosso coração seja quebrantado, quebrado, incomodado por aquilo que incomoda o teu. Que o nosso coração seja quebrado por aquilo que quebra o seu coração. E que da mesma maneira o nosso coração se alegre. Que da mesma maneira o nosso coração louve o teu nome. Que da mesma maneira o nosso coração vibre por aquilo que faz o teu coração vibrar. Que dessa forma, essa sensibilidade, essa convicção, esse amor possa transbordar, possa se espalhar para quem estiver perto. Não importa quem seja. Mas que ao olhar para nós, essas pessoas possam falar, tem alguma coisa muito diferente nessa pessoa. Que a gente pare de te entregar sobras, Senhor. Dá-nos um coração que não fique bem em te entregar sobras, mas que fique inquieto. Dá-nos um coração que renda tudo ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, qual é o teu desejo. Ensina-nos, Senhor, qual é o teu desejo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos de fome e sede pela sua presença. Enche-nos com as tuas emoções. Nos ajuda a lembrar de ti todos os dias. Nos ajuda a lembrar que você está perto. Nos apequena, Senhor. E fica grande aqui dentro. Nos apequena, Senhor, e fica grande aqui dentro. Nos concede, Pai, um coração inflamado da sua presença. Nos concede, Senhor, um coração em chamas pela sua presença. E assim como um coração inflamado, que a gente não se contente em guardar isso dentro desse lugar. Mas que os nossos pés sejam os teus, nossas mãos as tuas, nossos comportamentos, nossas palavras sejam os teus. Para que o Senhor visite e faça de cada um desses lugares nos quais a gente pisar a sua habitação. Da mesma forma como já somos habitados por ti. Nós te convidamos, Senhor, não para que você seja uma presença das manhãs de domingo na nossa vida, mas para que o teu Santo Espírito descanse em nós. Faça de nós, Senhor, esse lugar onde o Senhor tem prazer em descansar. E que isso se reflita, Senhor, em cada vida, em cada relacionamento, em cada amizade. Que isso se reflita em tudo que fizermos, tocarmos, falarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos
estás mais perto, e estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto, e estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto, e estás mais perto que a canção em meus lábios. E estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Declare Abba, Abba. Eu pertenço a ti, meu Abba, Abba, meu Abba. Pertencemos a ti. Abba. Eu pertenço a ti. Abba. Amém, irmãos. Deus continue abençoando a Rede Conectados, a Juju, pela palavra de hoje, que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração. Quero também louvar a Deus pela Rede Conectado, pela condução dessa adoração, deste culto. Que o Senhor venha abençoar a cada um de vocês. Irmãos, alguém entre nós que de segunda-feira até hoje fez aniversário? Ou fez aniversário de casamento? Alguém? Ninguém fez aniversário essa semana? Amém. Quero só lembrar os irmãos, no próximo domingo é a Santa Ceia, e também inicia a classe Gênesis e a classe de libertação financeira. Essas classes, a Gênesis precisa também se inscrever. Alguém que queira ser membro da SEM, por favor, me procurem. E também na classe de libertação financeira, eu acredito que ainda tenha pequenas vagas, tá? Então, quem quiser se inscrever na classe, por favor, entre em contato comigo. Eu vou verificar o número de vagas que ainda temos. E também não se esqueça da Conferência Vida Plena, em outubro. Se você quiser se inscrever hoje comigo, ao invés do link, pode me procurar após o culto, que eu estou com a ficha ali, você pode se inscrever comigo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto, pela adoração, que temos certeza que subiu como cheiro suave em Tuas narinas. Senhor, também oramos a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão ali no redil, que ao retorno, Senhor, para casa, o Senhor os traga em segurança, livre de todo mal, de todo perigo, de acidentes. Ó Senhor, te agradecemos pela vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém, irmãos. Está terminado.